Bom, mais uma apresentação do canal JJ Comunicação Sociais, Rede Brasil, mais um nome, né, para ser entrevistado hoje aqui na cidade de Sumaré, aqui no ProMemória. Meu nome é José Hoffman, trago a público Visão dos Fatos e hoje nós temos um convidado todo especial, que é o professor Nelsinho, que foi diretor de cultura da cidade de Montemor. O nome dele é Nelson de Lucas, professor, estudou na PUC de Campinas, trabalhou na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, trabalhava na Prefeitura de Montemor, né? E trabalha também no ProMemória, a qual foi criado em Montemor. E hoje, junto com seus amigos de PUC, né, está aqui o professor Francisco Antônio de Toledo, o professor Chico, né, e também o professor Alaerte Menuso, amigo também, né, do professor Nelson de Lucas, o professor Nelsinho. Bom dia, professor Nelsinho, tudo bem com o senhor? Bom dia a todos, meus amigos, todos. Tudo bem, estamos vivendo, né? Estamos vivendo, aqui hoje é um bate-papo gostoso, hein? Cada dia melhor, né? Cada dia melhor, cada dia melhor. É a experiência, né, que nos foi dada, né, através dos tempos, né? Então, cada dia melhor. Bom dia, professor Chico. Bom dia, ouvintes que estão vendo esta... As câmeras lá, hein? Olha a câmera. É muito prazeroso estar aqui junto com o Nelson, né? Com quem a gente conviveu 4 anos na PUC, né? Apesar do tempo, a amizade nossa continua. Obrigado pela sua presença. Bom, também o bom dia também ao professor Alaerte Menuso, presidente do ProMemória, né? Junto com os diretores também aqui do ProMemória. Bom dia, Nelsinho. Bom dia. Chico, eu tenho a grande satisfação de estar recebendo o Nelson aqui hoje, um amigo de faculdade. Nós estudamos em 4 pessoas lá na PUC. Temos 4 estrangeiros, né? 4 estrangeiros. Era uma classe de 20 e poucas pessoas. E nós temos um colega de Hortolândia que infelizmente faleceu, o senhor da Costa. Sim. Mas eram 4 companheiros que diariamente se encontravam não só na sala de aula, mas a gente saía junto porque tomava as conduções de volta a cidade. Aqui conversando aí com o professor Nelson de Lucas, que é o professor Nelsinho, lá de Montemor, um homem que foi diretor da cultura também de Montemor e professor também, onde trabalhou na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e trabalha também lá no ProMemória de Montemor. E hoje está aqui com seus amigos, o Antônio de Toledo, o professor Chico, o mais conhecido aqui em Sumaré, acho que em toda a região, e também o professor Alaerte Menuso, né, que deu aula de História, aula de USPB, como também o professor Francisco. E eu acredito que você também, né, Nelson? Vocês são apaixonados por História, né? Então me fala um pouco dessa paixão pela História. Então, naquela época que nós estudamos, Sim. faculdade era coisa para ir, sei lá se eu posso falar elite, mas era uma coisa elitizada. Era elitizada. Pessoas que chegavam à faculdade. Portanto, eu viajava de Montemor para Campinas sozinho, porque eu era o único que ia lá para a faculdade. Sei. E lá, graças a Deus, encontrei esses 2 amigos. Mas então, aí eu, na verdade, eu gostava de história, mas a paixão foi aumentando à medida que nós fomos estudando e convivendo com o pessoal lá. E sei lá, isso que ficou. Eu e o Alaerte, mais que o Chico, mas o Alaerte vivia sempre funcionando nas livrarias em busca de livros. Os sebos da cidade. Livraria Teixeira. Saía da livraria Teixeira. Sim. Nós éramos chamados de ratos de livraria. Ratos de livraria. Olha, o termo. Não existia sebo ainda. Não existia. Mas tinha uma livraria para nós que era uma referência. Sim. Era a livraria Teixeira, que ficava na avenida. Não era do Magalhães Teixeira essa livraria? Ele tinha também lá. Messias Gonçalves Teixeira. Que era de Montemor. Montemor era primo da minha avó, era parente. É?
agora. Nós temos, inclusive, no Promemória, os 2 livros do professor Messias. Do professor Messias. Professor Messias. E aí vocês mexiam lá nessa livraria e encontravam relíquias lá da... A gente fuçava algumas coisas que eu deixava Nos cantos separados lá e a gente ia comprar algumas coisas. Comprava os livros. Preço bem lá embaixo, bem baratinho, a gente comprava. E quanto tempo você deu aula, principalmente em Montemor, né? Eu acredito também no estado. Então, logo que eu me formei, eu dei aula uns poucos anos, uns 3 ou 4 anos. Aí eu comecei, na verdade, trabalhando no seminário em Campinas, Seminário da Imaculada, lá na Swift. Então, eu fiquei 3 anos. Era da Igreja Católica e fui convidado pelos padres e eu fiquei 3 anos lá. Foi muito bom, aprendi muito lá. Tinha um pessoal, muita experiência, os padres todos lá. E foi um período que eu gostei muito. Depois de lá eu vim para Montemor e comecei. Em Montemor na época só tinha uma escola, né, um colégio. Na verdade acho que funcionava até a 8ª série só naquela época. Sei. Hoje mudou, né? Hoje tem outros. E aí eu fiquei 2 anos e pouco lá, daí eu acabei perdendo a minha cadeira, né? Porque eu não era efetivo. Sim. Eu não fiz concurso. Até me inscrevi para o concurso junto com você e eu não fui fazer. Sim. E eu fiz. Você fez. Passei. Aí, essa passou, né? Então, aí eu parei um bom tempo. E como eu havia estudado um pouco de eletrônica, comecei a trabalhar Com eletrônica. com manutenção de TV, rádio, essas coisas. Sei. Montei uma lojinha, vendia algumas coisas. Até que chegou, mas o meu sonho era voltar para a escola. Sim. Aí chegou uma época, eu já estava com 40 e poucos anos, voltei para a escola, fiz concurso no estado, passei, aí fiz concurso na prefeitura, passei e assumi os 2 cargos. Sim. Na rede pública estadual e rede pública municipal. Fiquei até aposentado. Ah, é? Professor Francisco Antônio Toledo, professor Chico, como o senhor, nessa convivência aí com o Nelson, na faculdade, como que era essa convivência? Suas, lanchonete, ou só tinha tempo para estudar? Não, às vezes aquele barzinho, comer aquele lanche, né? Porque às vezes chegava da faculdade correndo, saía de casa correndo, não tinha tempo praticamente de jantar. Como que era isso? Não tivemos uma convivência social, assim, fora da faculdade. Né? A gente era muito cri-cri também, a gente ia na aula, não faltava, e ali a gente se encontrava e batia altos papos. Altos papos? E não tínhamos o costume de sair, ao que me lembro, não me lembro de sair para comer fora, comer hoje e tal, né? E a gente tinha os compromissos também, né? Eu acabava a aula e tinha que ir embora, né? Sim, era estudar e bater papo e depois ir embora. Algumas aulas que, quando faltava professor, o nosso programa era nas livrarias. Buscar livros novos, livros escondidos lá no fundo, né? Que era mais barato, né? Não se remarcava naquela época, o texto. Mas a gente, por uma questão assim de simpatia, né? Sim. A gente logo criou essa amizade, né? Que nos unia, né? Sim, sempre tem isso. Eu, Lúcio, né? O Asley, né? Lembrando aí os meninos do passado. Colega de Jorge Camal. Colega de E as meninas também, né? As meninas. Hoje pode falar das meninas também do passado, bate-papo, colegas de escola. Uma amizade sadia. Sim. Colegas. A gente fazia umas brincadeiras, as brincadeiras nossas eram tão ingênuas, tão assim. Eu acredito Não tinha nisso. maldade, não tinha nada. Por exemplo, um dia eu amarrei o cinto do Chico. Cordão. No cordão. Ele era freio. Era freio. O Chico era freio. Nós estávamos numa aula de, acho que, cultura religiosa no Nobrinho, que era aquele salãozinho menor lá. O Chico sentado na minha frente, eu muito delicadamente desamarrei o cordão dele, amarrei na cadeira. Sim. O Chico levantava até os Levantava a cadeira. Essas eram as brincadeiras nossas, não tinha maldade, nada.
Alerta, me fala um pouco aí do Chico Frei, né? Essa daí não me gostou. O Chico fazia terça, né, Chico? Paraninho lá. E aí um dia eu rasguei a calça, Chico, uma pesada de caramba aí. Muito boas essas lembranças. O Chico, ele foi lá na PUC como Frei. Sim. Ele era o Frei Silvestre. Frei Silvestre. Ninguém conhecia com o Chico. Frei E eu Silvestre. nunca esqueci, eu comentava isso com o Nelson. E o Nelson sempre foi muito ligado a nós. Sim. E o Chico, o Nelson me chamou a atenção. É um Frei, se chama de senhor, não chama de você. E aí eu apanhei. Senhor Frei Silvestre. Aí o Chico me sai da ordem. E aí para voltar para você demorou também. Agora eu queria lembrar o seguinte, o Nelson era o nosso artista na classe. Nelson tem passagens folclóricas dentro da faculdade. Então o Chico lembra de algumas. Então, por exemplo, o Nelson, ele ia na faculdade e às vezes ele passava em algum lugar para comprar alguma coisa. Sim. E depois saía tudo correndo para pegar as condições. O Nelson, por exemplo, ele voltava de ônibus da Caprioli. O Chico pegava o ônibus da Caprioli para Nova Veneza. E às vezes eu voltava de trem. Porque o trem ainda tinha. Tinha um trem ainda. Se eu voltava de ônibus, eu voltava de trem. Você, várias vezes, ia andar na linha de trem. Exatamente. Então, era essa distribuição. O Lúcio ia de Caprioli para Porto Alegre. Então, a gente era o ponto de convergência nossa. Mesmo porque os ônibus saíam de frente. De frente da estação, eu lembro. Era o ponto nosso. Então era o ônibus Caprioli, certo? Que o Chico vinha e descia em Nova Veneza. O Nelson pegava o Caprioli e descia em Montemor. O Lúcio ia e eu pegava o trem. E você pegava o trem e descia aqui em Sumaré, na nossa estação aqui da cidade. Mas o Nelson, quando ia para a faculdade, ele já passava, comprava algumas coisas que ele precisava. Então uma das coisas era as pecinhas de eletrônica, que ele estava fazendo o curso. E um dia ele me aparece com um ninho de passarinho. É um embrulho. O que é isso aí, Nelson? O que é abrir assim? Um ninho de passarinho. Mas para que o ninho? Para colocar na gaiola para criar passarinhos, é isso? Foi o seguinte, na verdade não era para mim o ninho. A gente, alguns dias da semana, 1 ou 2, não sei mais, a gente tinha aula à noite, você lembra disso? E eu não tinha condução para voltar, porque carro, nem imaginar, né? Sim. E eu tinha uns conhecidos de Capivari que estudavam à noite e passavam para Montemor, uma compra. Eu consegui com eles uma carona para vir e voltar nesses dias que eu tinha aula à noite. E um dos rapazes que viajavam na Kombi era muito amigo meu, por conta que nós fizemos aquela época científico junto. Aquela época do científico. Sim. Era muito amigo. E ele falou, um dia me pediu o seguinte, falou, você vai durante o dia, você compra um ninho de passarinho para mim, aí quando você vier, você me entrega. Tudo bem. Aí eu comprei o ninho e levei para a escola. Aí foi o resto do curso, a brincadeira era no ninho de passarinho. Eu, curiosamente, eu nunca tinha visto, nem sabia que você pudesse comprar um ninho de passarinho. Para mim, o ninho de passarinho era um ninho de passarinho. É um ninho de passarinho numa árvore, em algum lugar. Mas comprar um ninho. Então, mas esse ninho eles usavam, acho que para criar canário. Para criar canário. Eu lembro que meu tio tinha passarinhos, ele comprava aquele, colocava dentro da gaiola. Então, mas aí ficou como se fosse eu. E o Nelson, como que era? É sempre pitoresco, né? Eu acompanho algumas histórias dele no jornal, né? Ele conta uns causos no jornal que essa moda dá risada. Eu gostava de fazer piadinha. Aliás, eu tenho um arquivo pessoal disso. Então, tu me fala disso lá. Um jornalzinho que ele escrevia, ele tinha no jornal. Uns desenhinhos. Sim, morria da risada. Mas é que eu falo, as nossas brincadeiras, elas eram assim, tão singelas, tão ingênuas. Não tinha nada de maldade. Sim. Essas coisas que falam hoje de drogas, essas coisas. Não, a gente nem sabia o que era isso. Sim. Não, a
A gente ia lá para estudar, levava muito a sério. Como o Chico falou, quando estava na escola, a gente estava numa livraria, ou batendo algum papo, mas sempre, nunca nós fizemos nada assim que pudesse macular a nossa imagem. Deixa eu contar uma coisinha de faculdade que é interessante. Nós éramos Caxias também, né, Chico? Eu gostava de história. E no final do curso, nós tínhamos, eu acho que 3 professores eram referência nossa, né, Nelson, Chico? O Dilon Nogueira de Matos, professor de História do Brasil, talvez o maior historiógrafo do Brasil, o maior musicólogo também do Brasil. Musicólogo. Bom, o acervo do Dilon veio parar no Pró-Memória, está aqui no Pró-Memória. E que é isso? Graças à amizade que nós fizemos com o Dilon. Com o Dilon, a amizade, vocês conseguiram o acervo que hoje se encontra aqui no Pró-Memória de Sumaré. O Dilon tinha uma professora assistente que era muito competente e morreu antes que ele, Maria Lúcia Rangel. Morreu antes que ele. Maria Lúcia Rangel. Tudo. E nós temos um professor folclórico também, que eu tenho um livro dele, Conde Sebastião Pagano. Conde Sebastião Pagano. Sebastião Pagano. Achei na livraria do Sul. Um homem muito culto, poliglota, falava 4, 5 línguas. 4, 5 idiomas, 4, 5 línguas. Dava aula para nós. Assim. E ele dava uma história para nós. Eu não esqueço que no final do curso, a nossa classe era um pouquinho fraca, né? Não era muito ligada. Nós éramos Caxias, né, Chico? O Nelson. Mas a classe era mais ou menos assim. Nós éramos, acho que 24 ou 25 alunos, era uma classe pequena. Eram 3 de Campinas. 3 alunos de Campinas. 3 alunos de Campinas, os demais eram de fora. Não, o resto é tudo de fora. Tudo de fora. São João da Boa Vista, Jardim Cabral, Rio Claro. Isso, é isso que eu ia falar. Então, no último mês de aula, o Dilon falou, olha, eu costumo pedir um trabalho para os alunos que vão se despedir. E deu um tema lá. Apesar que eu acredito que não vai sair desse trabalho, já deu uma cutucada falando, eu acredito que não vai sair. E não sabia. A gente teve que se unir, conversar, combinar. Morreu ali, né, Nelson? Bom, resumo da história. Quem que saiu dessa classe de 20 e poucos alunos? O José Carlos Cardoso, ele era uma pessoa já de idade em relação a nós. Sim. Nós tínhamos nossos 20, até 30 anos, e o José Carlos tem os seus 40, 50. Mas era um intelectual, né, Nelson? E ele acabou se tornando, depois disso, professor da faculdade. Professor da faculdade da PUC. Ele era de São João da Boa Vista. Sim. Grande São João da Boa Vista. E uma outra referência já é da terra do Chico, que nós temos inclusive livro, a Marli Perecim, que escreveu vários livros. Já ouvi esse nome. Viva ainda. Já vi esse nome. De Montemor, de Piracicaba. E quem germinou depois disso? Eu acredito que nós 3 no Pró-Memória. Nós 2 no Pró-Memória de Sumaré e o Nelson no Pró-Memória de... Agora incentivado por você, né? Mas... Todos falando de história, todos trazendo a memória das cidades, a história, a raiz da cidade. Exatamente. Então começou aqui o Pró-Memória de Sumaré, com a Laerte Francisco Antônio de Toledo, né? O Chico, né? Professor Chico, com os demais aí da diretoria, e cativou também o Nelson a montar o Pró-Memória em Montemor. E aí vocês fazendo lá um trabalho de raiz. Tenho acompanhado também seus artigos, tenho visto através do Facebook os relatos, as fotografias, o histórico da cidade de Montemor, muito bom, né? Parabenizo também pelo trabalho que você está efetivando lá em Montemor. Agradeço muito, então, mas eu comecei por incentivo da Laerte, sempre falando, não, cria Pró-Memória Montemor, cria Pró-Memória Montemor. Quer dizer, é uma coisa que está ainda engatinhando, né? Começando agora, e eu também só tenho trabalho virtual, não tenho espaço físico, não tenho nada. Mas me fala do Nazário. O Nazário escreveu um livro lá, fantástico.
Ele está com 96. Eu fui lá, eu estive com ele lá, 96 anos, lúcido. Escreveu um livro fantástico. Era uma pessoa, assim, bastante, sei lá, um QI bastante elevado, bem inteligente. Era barbeiro lá, né? Ele tinha uma barbearia. Estudou até o 4º ano do antigo grupo escolar e trabalhou praticamente a vida toda como barbeiro. Mas ele tinha, sei lá, uma capacidade bastante grande de aprender sozinho, sem escola, sem nada. Autodidata. Ele era autodidata. Ele chegou a fazer trabalhos de arquitetura, Sim. Fazia projetos de arquitetura, fazia cálculos estruturais. Sim. Você precisa conhecê-lo lá, viu? Vocês dois precisam ir lá conhecer. E essa parte, ele era uma pessoa, enquanto ele trabalhava com o ele fazia perguntas para o pessoal que chegava ali e anotava. Ele tinha um caderno, tudo escrito lá, tudo manual, né? Ia anotando coisas. E fez um arquivo grande de anotações das coisas da cidade, história da cidade. Até que um dia eu sempre converso com ele, sempre conversava com ele, ele falava sempre. Eu quero escrever um livro, ele começou, né? Foi tudo manual. E com desenhos, né? Desenhos em própria mão. Ele desenha muito bem. Você tem que ver, eu tenho o livro. Nós temos o livro. Tem. Fantástico. Bem. Aí ele foi juntando depois também sem conhecimento assim científico, histórico, científico, quer dizer, fazer pesquisa, essas coisas ele fazia do jeito dele. Mas fazia, ele foi para Piracicaba, foi para Itu, e levantou um monte de dados, e até que ele montou aquele livro lá. O livro não é um livro científico, é um livro de memórias e tal, mas é um livro importante. Super importante. Eu li o livro, eu tive a capacidade, eu tive a felicidade, né, de ler o livro. Fantástico, toda a história. Eu ia fazer um livro na cidade lá, olha que eu li o livro e não tem condição. Ele retratou tudo, ele retratou medidas, ele retratou a história da cidade, ele desenhava, né, as coletivas de boi que passava. Vocês têm o livro, é fantástico. Eu gostaria que você, o Francisco, né, o professor Chico, fosse lá, mora na praça, né, Nelson? Bateu um. Você tem que ver o cara. Bom. Essa semana, como foi? Qualquer dia da semana mesmo, eu liguei para ele para perguntar a respeito de uma dessas fotos. Aí conversei um pouquinho com ele não está saindo mais, está ficando só em casa. Conversei com ele por telefone, inclusive ele falou que ganhou um livro lá e guardou para mim. Aí ele fala assim, porque nós somos parentes, porque lá dos Gonçalves, lá, né, ele fala, sério, além de amigo, meu parente. Nesse livro, inclusive, ele me falou que queria que eu fizesse um prefácio do livro, mas só que como ele tem um sobrinho, e o sobrinho é jornalista, eu gostaria de escrever, então deixa eu o sobrinho fizesse. Mas não foi nada a ver, né? Mas a amizade nossa é muito grande. Bom, agora. Fantástico. Agora nós estamos praticamente, né? O importante disso daí, né, que o tempo nosso já está, daqui a pouco estoura lá a nossa filmagem. Então eu gostaria de estar dizendo para você, o Nelson de Lucas, o professor Nelson, que os nossos convidados são pessoas que contribuem, né, de alguma forma com atividades, né, para a nossa sociedade, né, também para o nosso povo e para a nossa gente. Então, você é convidado aqui da diretoria do ProMemória, né, junto ao seu presidente, aos diretores do ProMemória, o Francisco, são seus amigos que aqui estão, né, sabendo que você está trazendo informações importantes que valorizam, certo, os nossos seguidores e trazendo também um conhecimento de muitos fatos, né, que valorizam também o nosso estado, não só a nossa cidade, como a nossa região e como o nosso estado. Então, visão dos fatos e o ProMemória dá esse reconhecimento. Então, para nós, eu gostaria né, de te agradecer a tua vinda até aqui. Tem mais alguma pergunta para ele? Eu só queria acrescentar mais alguma coisa? O Nelson, ele começou a escrever Sim. no jornal Tribuna Liberal. Sim.
uma coluna chamada Histórias Engraçadas, que você leu. Aliás, muito bem escritas. Guardei quase todas. Isso aí daria um livro. Sim. Tranquilamente, até mais que um. E nós temos tudo registrado no arquivo da Promemória. Tudo guardadinho aí. E chegou um ponto que o Nelson falou para mim, né, acabou as histórias, tá difícil de achar a história. É o folclore da cidade. Sim, sim. Eu falei, Nelson, então vou dar uma sugestão para você. Escreve a coluna de Montemor, contando algum caso antigo, que não precisa ser engraçado. Aí surgiu uma segunda coluna, Reminiscências. Aí chegou no ponto de dar a sugestão para ele, faz a história, porque ele começou a trazer história no Reminiscências. Sim, sim, sim. Então, faz o Promemória de Montemor. Mas como? Pô, não tem estrutura, porque ele imagina que a Promemória de Montemor pudesse ser, ou deveria ser igual a Promemória de Sumaré. Sim. Então, temos um prédio, temos equipamento, temos documento, fotografia. Eu falei, não, faz digital. Digital. É o que acontece hoje. Então, só que a reminiscência, ele está tirando muita coisa da reminiscência e passando para o Promemória. Sim, sim. Então, o livro teria, na verdade, duas vertentes o livro do Nelson. Histórias Engraçadas e a História de Montemor. E a História de Montemor, junto. Capítulos. E tem um terceiro que o Nelson escreveu, o Chico já deu, que ele fez uma biografia de São Vicente de Paulo. O Chico, gostaria que falasse do que você leu sobre o que o Nelson escreveu, Chico. Isso é importante. Chegou às minhas mãos o seu livro e eu li com prazer o livro porque é um livro de história, né? E São Vicente de Paulo, na Igreja Católica, não só na igreja, fora da igreja, é um personagem importante na história. Ele foi um padre, né? Que dedicou a vida inteira dele a cuidado com os pobres, os mais miseráveis, né? Sim. E o Nelson faz um trabalho que eu achei muito interessante do ponto de vista de historiografia. Ele contextualiza a vida de São Vicente de Paulo no seu tempo, né? Sim, sim. No seu espaço geográfico e tudo. Então, quando você lê o livro, você aprende história. Importante. Ele não fica, muito importante. O Nelson não ficou restrito ao personagem. Ele desenha todo um cenário político, econômico, social, artístico, tudo da época. Então isso valoriza muito a parte histórica. Sim. Valoriza muito o livro, né? Sim, sim. No caso disso. E eu até falei para ele que isso me deixou muito feliz, porque eu tenho alguma ligação com os vicentinos, que existe até hoje, o Sumaré existe, sim, sim. Né? É um grupo de pessoas, homens, mulheres, que tem uma agremiação, um grupo de pessoas que se dedicam ao auxílio aos pobres, baseado na história de São Vicente de Paulo. É uma coisa muito atual ainda hoje, né? Acho que o livro dele merecia ser editado de alguma forma. A grande pergunta agora, quando vai ser editado esse livro? Essa é a grande pergunta. Se ela contribui com a história. Mas o tempo aí, os órgãos públicos, se correr atrás dos órgãos públicos aí. Não, aí eu vou dar um particular para dar uma alimentar uma esperança para o Nelson. O Nelson tem praticamente 3 livros. Sim. Uma história engraçada, outro Promemória de Montemor, semanalmente sempre muita coisa. Sei. Isso vai se acumulando e dá para fazer um livro. Já dá para fazer um livro. E o outro é o São Vicente de Paulo. Sim. Então nós estamos ganhando aí algumas parcerias entre a sua, no sentido da gente publicar livros no Promemória de Sumaré e talvez no Promemória de Montemor. Com patrocínio de empresas. Sim. Então, eu acho que é uma vertente que nós podemos chegar aí. Porque tem satisfazer os dois lados. Porque se você correr, tem uma verba que quando as empresas participam, tá? elas deduzem isso aí nos seus impostos. Tá? Então tem que saber aonde que é esse local e eu acredito que as empresas vão patrocinar isso daí. Bom, então, que pena, né, que o nosso tempo nos obriga a chegar ao término desse gostoso bate-papo, né, onde reencontra aqui os grandes amigos, né, de PUC, Campinas, né, os grandes amigos, professor Alaerte, professor Francisco Antônio de Toledo, professor Chico, também aí trazendo aí o nosso amigo, né,
Nelson de Lucas, também que é professor, que é oriundo também lá da PUC Campinas, um dos três aí, né? Eu não posso dizer que eu não vi, né? Não era florzinha também que se cheirasse ali, né? Fazia suas brincadeiras, amarrava ali a camisa um do outro, puxava a cadeira, né? Então tem umas histórias aí, né? Mas nós vamos começar a investigar isso daí, viu? Então eu gostaria agora, né, das suas considerações finais. Primeiramente queria agradecer os três, né, de estar aqui no ProMemória, também através do programa Visão dos Fatos, para que nós possamos a todo o Brasil ver esta filmagem, né, de você. Gostaria das suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, essa oportunidade e, antes de tudo, agradecer essas duas figuras aqui, que são importantíssimas. Sim, falava muito de você aqui. Eu tenho uma consideração muito especial pelos dois, né? Sim. Nossa amizade, embora a gente não esteja sempre juntos, se encontrando, né? Mas a nossa amizade ela é extremamente importante, profunda e o amor que a gente nos une, né? Sim. O fraternal é ilimitado. É ilimitado. Realmente eu tenho uma consideração muito grande pelos dois e fiquei muito feliz pelo convite. Sim. Espero que tenha... Vai dar uma repercussão grande, viu? Pode ter certeza. Suas considerações, professor Francisco. Disse no início e repito, é uma alegria de verdade mesmo. A gente encontrar com os amigos que a gente conviveu durante vários anos. Sim. E saber que está tão próximo da gente e que comunga dos ideais nossos, né? No coração está dentro, fisicamente está um pouquinho longe, mas está sempre se vendo. A nossa vida, a minha vida, né, no caso, é assim, muito voltada, quase que só voltada à história de Sumaré. Sim. Então, Montemor é nosso parente mais próximo. Está grudado. Então, ter uma pessoa como o Nelson, que milita nesse campo de resgate da história, Sim. de ver a história, de participar da história, a gente se sente muito feliz, como irmãos, né? Bom. Eu agradeço a presença. Parece que de vez em quando. Professor Alaerte Menuso, presidente do ProMemória, suas considerações também. Eu vou aproveitar para fazer mais uma lembrança. Nós éramos 3 solteiros e casamos em prazo de 2 anos, os 3 casaram. Que isso? Tinha isso também? Nós temos fotografia dos 3 casamentos. Eram os 3 solteiros e depois, em prazo de 2 anos, os 3 casaram. Um participando do casamento. Pô, que bacana. Isso é uma grande amizade. Então eu agradeço muito, meu Nelson. A nossa amizade é realmente fraternal. Sim. E o mais importante, a gente, além da amizade, a gente curte o nosso gosto sincero e autêntico sobre a história. Bom, Obrigado. Eu quero agradecer também aos internautas que nos dão suporte através da distribuição dessa programação. Quero também agradecer a Deus, né, pela condução desse trabalho. Né? E ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço. Né?